Jó, no capítulo 2, versículos 7 a 13, o texto diz assim: Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, de Temã, Bildade, de Suar, Isofar, de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Curva a cabeça por um instante, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra lida, e nós pedimos que o teu Santo Espírito, Pai, ilumine-a em nossos corações. Quero aproveitar esse momento para te agradecer, Senhor, por estar aqui, e quero colocar diante de ti, Senhor, as famílias aqui reunidas e representadas. Que haja paz em nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, os irmãos sabem, no capítulo 2, nós tivemos o segundo concílio, que foi a segunda reunião da corte celestial. Nela estava o maligno. Deus dialoga com ele, e no final do diálogo, Satanás está autorizado, mas dentro dos limites que o próprio Deus colocou, a impetrar um segundo ataque contra Jó. O primeiro ataque ocorre sobre a sua família, o segundo sobre os seus bens. Nesses 2, a sua dignidade foi profundamente afetada, e agora um ataque direto contra a sua saúde. Mas nós vamos ver que Jó vai manter a sua lealdade, apesar de que a sua família vai ter um forte desânimo. A sua esposa vai já estar totalmente desprovida de esperança em seu coração. E nós vamos ver também a inclusão aí de 3 pessoas que nós vamos falar com mais profundidade sobre cada uma delas, a partir do momento que elas começarem a dialogar com Jó. Os amigos de Jó vão se solidarizar com Jó, vão se solidarizar com seu sofrimento diante daquilo que é praticamente inexplicável. Vamos aos versículos 7 e 8, o texto diz assim: Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor. Aqui uma pequena observação. Essa é a última vez que Satanás haverá de ser citado nesse livro. Ele não será mais citado em momento algum. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça. Irmãos, aqui, infelizmente, o capítulo 2 fala de como isso aconteceu, mas não dá os detalhes de como isso aconteceu. Nesse caso aqui, a gente aplica uma regra geral de hermenêutica. Para textos gerais, regras gerais, e o primeiro contexto de um texto é o próprio texto. Nós precisamos procurar na carta a jusante, a montante, ou seja, para frente e para trás, mais características que falam sobre essa desgraça na saúde de Jó, que ocorre de forma muito forte. Aqui só dá uma característica: são feridas terríveis e que estão da sola dos pés até a cabeça. Afecções de pele repulsivas,
fazem com que, no mínimo, ele tenha, logo de cara, um isolamento social. A cultura oriental, sobretudo a cultura judaica, orientava que aqueles que tivessem doenças de pele, o próprio sacerdote declarava e aquela pessoa era retirada do convívio social. E aqui, infelizmente, no capítulo 2, as pessoas não têm ideia do quadro de saúde, apenas entendem que Jó foi acometido de algum mal na sua pele e começou a se coçar com caco de telha. Mas o quadro não é esse, irmãos. Eu gostaria de mostrar para você o quadro geral de saúde de Jó, que é colocado em todo o livro, para que você tenha uma ideia de quão forte foi o segundo ataque que Jó sofreu. Vamos ao quadro. Em primeiro lugar, Jó estava chagado com úlceras purulentas e dolorosas que cobriam todo o corpo. Ou seja, ele tinha feridas com pus em seu corpo. No capítulo 7, no versículo 5, o próprio Jó diz: meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. A minha pele está rachada e vertendo pus. Não obstante essas cascas, essas doenças com pus, a situação em outras partes do corpo de Jó não era com pus, mas eram feridas muito radicais. Eram crostas de feridas que ficavam negras e depois descascavam e junto com elas uma febre intensa. No capítulo 30, no versículo 30, Jó diz o seguinte: a minha pele escurece. É uma ferida que ele tem, passa um tempo, aquela ferida escurece, depois que escurece, seca, muita febre e aquele pedaço cai. Pronto, esse era um outro tipo de ferida que estava no corpo de Jó, além de uma febre terrível, intensa. E essa febre vai fazer com que ele tenha males terríveis, sobretudo à noite. Eu vou explicar por quê. A terceira coisa que acomete a Jó é que ele fica numa condição física tão terrível que ele está praticamente desfigurado e a sua aparência é repulsiva. A sua aparência, a aparência de Jó, dá repugnância. No capítulo 2, no versículo 12, quando os amigos de Jó o veem à distância, mal podem reconhecê-lo. O texto diz que não conseguem reconhecer Jó. Eles conheciam Jó de outras épocas e agora conhecem Jó em estado terrível e não reconhecem rapidamente por causa da desfiguração em que se encontra o seu corpo. E no capítulo 19, no versículo 19, o próprio Jó fala de como seu aspecto é repulsivo. Ele diz: todos os meus amigos chegados me detestam. E o contexto e a palavra não é um detestar por alguma razão ética ou alguma razão emocional, mas é um detestar de repulsa em virtude da situação com que ele se encontra. E Jó ainda diz: aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não obstante úlceras com pus, feridas negras com descascamento, febre, desfiguração, aparência repulsiva, Jó tinha mau hálito. No capítulo 19, no versículo 17, Jó diz: a minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. É possível que em virtude da perda de vigor, da perda de força física, os seus dentes tenham sido afetados e estão apodrecidos. E começa a doer. Irmão, dor de dente, 1h30 da manhã, um canal doendo, dando chuchada. Um dente só ainda vai lá. Agora pense a sua boca quase toda.
Agora, vamos entender que não fosse... Eu estou dando um parecer, irmãos, eu não sou médico. Eu estou vendo, é o que o texto bíblico me diz. Mas vamos entender que não fosse dos dentes. A halitose, em tese, está ligada a 2 fatores, pelo que eu saiba. Se não for uma questão ligada à saúde bucal, é uma questão ligada à questão intestinal. Ele está sofrendo. A halitose é apenas a ponta desse iceberg. É apenas um sintoma. Úlcera com pus, feridas negras com descascamento, febre, corpo desfigurado, aparência repulsiva, mau hálito, febre, magreza excessiva, desnutrição. No capítulo 17, versículo 7, Jó diz sobre si mesmo o seguinte: meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra. No capítulo 19, versículo 20, Jó fala sobre ele diz: eu não passo de pele e ossos, só escapei com a pele dos meus dentes. É possível que já no capítulo 19, ele não tenha dente algum, e ele está mostrando, ó, a única carne que eu tenho é a carne da minha gengiva, ó, que é a pele dos dentes. Agora, ruim mesmo, irmão, é o quadro 6. Dores, noite e dia. No capítulo 30, no versículo 17, Jó diz: a noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Sabe o que é você sentir dor o dia inteiro? E o que é pior, de noite, quando ele pensava que dormindo haveria de ter pelo menos um espaço de tempo aonde ele pudesse descansar para no outro dia encarar esse quadro debilitado, sabe o que é que acontecia com Jó? Pesadelos e insônias. Capítulo 7, versículos 13 e 14. Quando eu penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, aí o que é que acontece? Mesmo aí, me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. É muito provável, irmãos, que isso seja algo, uma consequência natural do quadro febril dele. Porque o quadro febril, quando muito intenso, é possível que ele cause alucinações, que ele cause visões, coisas terríveis. Mas o fato é, ele sofria de dia e de noite. Quando pensava que ia dormir, ele não conseguia. Visões terríveis. Esse é o quadro físico de Jó. É por isso que quando ele se encontra nesse quadro físico, ele faz uma coisa, no mínimo, inusitada para nós e para a nossa cultura. Mas para aquela cultura é a marca de quem está realmente no fundo do poço. Versículo 8. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado nas cinzas. Irmãos, o teólogo Matteo Henry, um dos grandes comentaristas bíblicos, um dos mais renomados do mundo, ele entende, e é razoável entender, que Jó se encontra numa espécie de lixão. Era comum nas cidades antigas a que detritos, lixos, fossem colocados do lado de fora da cidade e as pessoas queimavam do lado de fora, fazendo a limpeza da cidade, mas tendo um lugar, uma espécie de um lixão, onde tudo era jogado ali e era queimado. Essas cinzas é uma possível referência a uma espécie de vazadouro público que ficava fora das cidades. Ia se queimando lixo e
só iam para lá pessoas em estado de alta miserabilidade. Era o ponto de encontro dos famintos e desgraçados da sociedade. Por quê? Porque no meio do lixo, muitos iam ver se havia ainda algum resto de comida. Só que a condição dele é tão degradante que ele se senta nesses monturos. Ele tem nojo de si mesmo em tese, ele não se coça com as suas próprias mãos, ele arranja um instrumento para que possa se coçar e se cobre com as cinzas. Veja a marca degradante em que se encontra o coitado do Jó. Aí você olha para mim e diz assim, mas pastor, que quadro terrível. Hoje em dia, não é razoável entender que isso possa acontecer com alguém. E eu gostaria de lembrar você totalmente o contrário. Existem pessoas que é possível que não estejam tão doentes quanto Jó, mas que vivem em condições cujo estado se assemelha em muito ao estado degradado em que se encontra Jó. E eu trouxe esse magético para que você pudesse raciocinar que existem pessoas que estão, no fundo, em miséria absoluta. Mas eu quero dizer aos irmãos que o amor de Deus alcançou a estas pessoas e que nós, como igrejas do Senhor, fomos chamados a fazer alguma diferença, a diferença real, inclusive, na vida dessas pessoas. A igreja é a igreja, quando ela começar, de forma simples, a observar os grandes desafios que estão ao seu redor. E esse é um dos grandes desafios. Ainda existe muita miséria no mundo e nós precisamos, como agentes do Senhor, fazer a nossa parte. Amém? Versículo 9, chega a mulher de Jó. No versículo 9 o texto diz, então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Irmãos, sobre a mulher de Jó, a teologia é simplesmente louca. Por quê? Porque a mulher de Jó, ela divide os teólogos. Tem gente que é a favor dela e tem gente que é contra ela. Tem gente que é a favor dela na teologia e diz, mas rapaz, não é possível não. Se você fosse uma mulher, na situação onde ela se encontra, é provável que você tivesse feito o mesmo. A grande maioria dos teólogos que defendem ela, mostram sob essa ótica. Por quê? Porque essa coitada, ela viu Jó perder os bens, ela perdeu os filhos, porque os filhos eram dela com ele. Agora vê ele lá e ela estoura a sua alma, ela não aguenta, o desespero entrou na vida dela. Infelizmente, irmãos, eu não vou ficar nem com os que apoiam, nem com os que são contra. Porque aqueles que são contra dizem, não, as palavras que ela usa são muito duras. E realmente é. Infelizmente, a tradução para o português não tem como pegar na língua original a ironia com que ela trata Jó. Porque ela não diz no texto original, amaldiçoe a Deus e morra. Ela diz, abençoe, abençoe, só que com a palavra e com o sentido de ironia. O que foi bom no português brasileiro ter traduzido como maldição. Ela diz, não, abençoe ele, agora abençoe com ironia. Como quem dissesse assim, continue louvando esse Deus e caia na desgraça, mesmo morra. O sentido no literal é esse, o sentido na língua original é esse. Mas aqui a gente vê, irmãos, uma coisa que é complicada e que faz parte desse cenário. Satanás está lançando mão da esposa de Jó para derrubá-lo, para tentá-lo, para destruí-lo. Do mesmo jeito que Satanás levou Eva a tentar Adão, Satanás agora está utilizando a esposa de Jó para derrubar ele. Qual é o grande fato aqui, irmãos? O grande fato é o seguinte. Quando tudo ao redor da gente se esmorona, mas a gente ainda tem alguém ao lado
que diz assim: rapaz, eu estou aqui do teu lado, mas agora a desgraceira foi tão grande, a fé da mulher de Jó está arruinada, afundou-se outra coluna de amparo que Jó tinha, porque agora Jó não pode contar nem com a solidariedade espiritual da esposa. Ele não tem mais nada. Fundo geral de poço. Não tem apoio, não tem saúde, não tem família, não tem bem, sua situação é terrível. Está no lixão, se coçando com caco de telha, totalmente desfigurado. Não existe para ele nenhuma opção, a não ser a opção que a própria esposa, ao olhar o quadro, diz: rapaz, morre logo, desgraçado. Morre, porque acaba tudo. Morre, porque acaba tudo. É um desespero muito grande, irmãos. É porque, infelizmente, isso nos chega na forma de texto e não temos tido, muitas vezes, tempo suficiente para raciocinar nessa situação, para pensar no que ele está vivendo. Mas é muita coisa ruim em cima de uma pessoa só. Ele agora está no fundo do poço, completamente sem nenhum auxílio. Mas ele ainda é íntegro e responde, versículo 10. Você fala como a insensata. Alguns textos dizem: você